O que é a língua de herança? Esse termo causa um pouco de dúvida por sua proximidade com a língua materna. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês 3 particularidades da língua de herança e como ela se diferencia da língua materna. A língua de herança é a primeira língua que a criança adquire desde o nascimento. É a língua herdada dos pais ou avós. Até aqui, não é diferente da língua materna, mas no caso da língua de herança, ela convive ao mesmo tempo com outras línguas durante o seu desenvolvimento. Aí, a gente entra na segunda particularidade da língua de herança. Por dividir espaço com outras línguas, ela é a língua de uso restrito, limitado ali à família ou a uma comunidade específica de falantes que residem em um país onde a maioria das pessoas fala outro idioma. Enquanto adquirimos a língua materna no país onde a maioria das pessoas usa em todos os lugares da sociedade, como nas escolas, supermercados, nas mídias, a língua de herança é usada apenas com a família ou com um grupo restrito de pessoas em um país que fala outra língua. É a língua, por exemplo, de filhos e netos de imigrantes que vieram para o Brasil, como japoneses e italianos, e as crianças que têm contato com a língua dentro de casa, mas fora de casa usa só o português, porque é a língua que todos usam. Às vezes eles não conversam com os avós ou com os pais em italiano ou japonês, mas só de ouvirem eles falando com outras pessoas, cantando músicas ou conhecendo as comidas típicas dos seus países, acabam aprendendo um pouco da língua. As línguas indígenas também são línguas de herança para as crianças indígenas brasileiras. A língua de sinais para as crianças surdas no Brasil, quando é desenvolvida ali na infância em uma comunidade restrita de falante, num país como o Brasil, em que a maioria usa o português. No caso de crianças brasileiras, o português é a língua de herança de filhos de brasileiros que migraram para o exterior ou que nasceram fora do Brasil. Nesse contexto, essa criança provavelmente vai aprender o português apenas com os pais e falar português em casa, desde bebê, mas toda a vida fora de casa é em outro idioma. Essa criança cresce aprendendo não só o português, mas outras línguas fazem parte da vida diária dela. Na escola ela estuda em outro idioma e talvez tenha amigos que falem ainda outras línguas. Com o tempo, é possível que ela desenvolva mais a língua do país onde vive do que o português, que é restrito ali ao uso com os pais. E a terceira particularidade da língua de herança é que, como ela é mais utilizada no contexto familiar, na intimidade do lar, ela é a língua que cria memórias afetivas significativas para a criança. Então, mesmo que ela use a língua com limitações, ela tem uma maior relação afetiva com essa língua, porque é nessa língua que ela participa das celebrações culturais especiais da família, conhece comidas da infância. E é possível que uma criança tenha mais de uma língua de herança. Por exemplo, quando ela tem pais de nacionalidades e línguas diferentes. Pode ser que só a mãe ou só o pai fale português e dentro de casa cada um deles converse no seu idioma com essa criança. Nesse caso, o uso do português pode ser menos frequente e a criança não seja muito proficiente. E é comum que crianças que herdam o português como língua de herança falem português em níveis bem diferentes. Ela pode compreender mais do que falar, pode ter um vocabulário limitado e também desenvolva pouco a leitura e a escrita por terem menos oportunidades de uso. Então, é importante diferenciar o português língua de herança do português língua materna para entender que as crianças bilíngues podem desenvolver o português em diferentes níveis de proficiência e também precisam de uma abordagem de ensino diferenciada. Vocês conhecem crianças bilíngues que têm português como língua de herança? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar um like e se achar que pode ser útil para alguém, compartilhe.